Olá, sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma exposição da Palavra do Senhor, que você possa estar aí na sua casa, reunido com sua família, para poder partilhar conosco a Palavra do Senhor. Eu quero iniciar orando, pedindo a bênção do Senhor, invocando a presença dEle no nosso meio. E quero convidar você para que ore comigo. Feche os teus olhos aí onde você estiver e eleve a sua oração a Deus. Pai querido e amado, nós glorificamos o teu nome, nós reconhecemos a tua soberania, a tua majestade, reconhecemos a nossa dependência do Senhor e pedimos que a tua presença esteja realmente em nosso meio, a fim de nos abençoar, a fim de nos transformar, a fim de causar em nós, ó Deus, o constrangimento pelos nossos próprios pecados e te pedimos perdão por eles. Que a nossa consciência seja tomada agora por essa ideia, por essa necessidade, que nosso coração seja cheio agora de um sentimento de arrependimento, de contrição diante da tua santidade. Deus, e que a tua palavra venha gerar em nós transformação de caráter, de pensamento, de atitude, que a tua palavra também venha nos edificar, que a tua palavra edifique o teu povo, que a tua palavra restaure relacionamentos nesta hora. Que o Senhor possa me usar como teu instrumento, que o Senhor possa falar tanto a mim quanto ao coração daqueles que me ouvem nesta hora. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Você vai mantê-la aí aberta e nós vamos agora entoar alguns louvores ao nosso Deus e depois nós vamos retornar para esse mesmo texto. Então cantemos ao Senhor com muita alegria. Graça e paz, queridos. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor juntos e hoje vamos declarar a Ele que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, amém? Então com muita alegria vamos cantar. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te
montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Vamos declarar: montanhas vão cair. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Senhor, tu és poderoso, Pai. E nós louvamos o teu nome, Senhor, por isso, Pai. Não há outro, Senhor, como tu, Deus. Não há outro, Senhor, que seja semelhante a ti, Pai. E nós te engrandecemos, Senhor, porque tu és esse Deus poderoso, Pai. Toda a honra, Senhor, e toda a glória sejam dadas a ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta depois desses louvores aí abençoados. E que você esteja então com o teu coração aberto para agora receber a palavra de Deus. Como eu disse, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 17, do verso 1 até o verso 13. Na minha versão está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão,
até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Verso 12: eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Bem, eu quero falar com vocês a respeito da glória e da supremacia do Senhor Jesus Cristo, reveladas na transfiguração, no episódio da transfiguração. Quero que você perceba inicialmente que os eventos narrados neste capítulo 17 apontam tanto para a glória de Jesus, como também para a supremacia dele, especialmente em relação à morte e aos poderes sobrenaturais das trevas. Aliás, tanto a morte quanto as manifestações demoníacas causam tensão a todos nós. Os seres humanos ficam tensos, né? É algo realmente estarrecedor, tanto a morte quanto as manifestações demoníacas. E, a bem da verdade, qual deve ser a nossa reação diante desses eventos? Nós devemos temer, nós devemos fugir? O que nós devemos fazer? Devemos retroceder, né? Com esse texto, eu espero esclarecer um pouco aquilo que Jesus também nos ensina a partir desse episódio, o episódio da sua transfiguração. E para fazer você compreender tudo isso, é necessário que você volte comigo, em primeiro lugar, ao versículo 28 do capítulo 16. Esse verso diz o seguinte: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bem, no final do capítulo 16, Jesus, de maneira profética, ele diz que dos discípulos dele, algumas pessoas que estavam ali com ele, reunidas naquele episódio, em que ele teve a sua identidade revelada, confirmada, e logo a seguir a sua própria missão também foi esclarecida diante dos discípulos. Então, aqui no final do capítulo 16, no versículo 28, o Senhor Jesus, ele profeticamente, ele anuncia que alguns dos seus discípulos presenciariam, testemunhariam a vinda do Filho do Homem em sua glória, em sua majestade. Na verdade, essa é uma passagem que suscita muita controvérsia. Mas, queridos, eu estou convencido de que esses questionamentos ou essas palavras do Senhor Jesus, elas tendem a apontar justamente para o que aconteceu no Monte da Transfiguração, justamente para o que está revelado logo na sequência do Evangelho de Mateus, aqui mesmo no capítulo 17, quando o Senhor Jesus, ainda em vida, ele oferece aos seus discípulos, a 3 deles em particular, um lampejo, uma pequena experimentação da sua própria glória. E me parece que o próprio apóstolo Pedro, depois já de alguns anos, lá na frente, quando ele então escreve a sua segunda carta, me parece que Pedro faz menção justamente a esse episódio. E eu quero que você comprove isso na sua Bíblia. Então eu quero convidar você a abrir na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 16. Veja o que o apóstolo Pedro vai falar
se referindo, se reportando a esse mesmo episódio em que ele estava presente, do qual ele tinha sido testemunha. Pedro vai dizer o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa, ele está falando aqui, ao momento em que o Deus Pai se manifesta, né, fazendo uma declaração em relação ao seu Filho. Então, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, veja, que Pedro agora vai se reportar à voz que ele mesmo, juntamente com João e Tiago, ouviram no Monte da Transfiguração, naquele episódio. Então Pedro vai dizer: este é o meu Filho amado, se referindo às palavras do Deus Pai, em quem me comprazo. Portanto, querido, ainda que possa haver alguma controvérsia a esse respeito, eu estou convencido de que o versículo 28 é o anúncio, a antecipação do fato que aconteceu no início do capítulo 17. Queridos, e para que serve então o momento da transfiguração, o episódio da transfiguração? Nós precisamos entender, amados, que no Monte da Transfiguração, os discípulos tiveram o privilégio de testemunhar a glória celestial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesma glória que ele terá quando voltar, como Rei, como majestade, como o Todo-Poderoso, para reger o universo, com beleza e esplendor e toda a autoridade. Jesus deu aos seus discípulos um lampejo da sua glória. Glória essa que ele teve já no céu, já na eternidade, quando habitava com o Pai, quando habitava com Deus Pai e com Deus Espírito Santo, quando a Trindade estava ali reunida na eternidade, quando todas as coisas foram criadas. Jesus vai se referir à sua própria glória eterna no Evangelho de João, no capítulo 17, que é o texto conhecido como a oração sacerdotal. A oração que Jesus faz antes de se entregar, antes de morrer por mim e por você. Nós precisamos entender que se o Monte da Transfiguração, de certa maneira, aponta para a glorificação terrena de Jesus, na medida em que ele foi as últimas consequências da obediência do Pai, por outro lado, a cruz do Calvário representou a glorificação do Senhor diante dos homens, porque ele obedeceu ao Pai. Nós precisamos entender, queridos, que por causa da sua obediência, por levar às últimas consequências o propósito de Deus desde a eternidade, o Filho foi glorificado por Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por exemplo, em João 17. Vamos lá, para a gente conferir o que o Senhor Jesus vai dizer em oração ao Pai. No primeiro versículo, o Senhor vai dizer assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Olha o versículo 5: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amados, no Monte Calvário, a crucificação representou a glória do Filho,
como homem que ele era, na medida em que ele se tornou obediente até a morte de cruz. Por isso Jesus pôde dizer: está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Jesus, antes de entregar o seu Espírito nas mãos do Pai, ele diz: está consumado. A obra da expiação, aquilo que lhe cabia fazer, a sua missão que ele anunciou lá no capítulo 16 de Mateus, antes da sua transfiguração, Jesus consumou plenamente. E por isso, em obediência ao Pai, ele pôde ser por Deus glorificado também, até no momento da sua morte. Uma glória que ele teve à semelhança da que lhe era cabível na eternidade. Mas além disso, o que nós podemos aprender especificamente ou pontualmente com a narrativa da transfiguração? Eu quero destacar para vocês 3 ensinamentos que nós podemos obter desse texto. Talvez você tenha encontrado outros, mas hoje, fazendo a exposição dessa passagem, eu quero ressaltar apenas 3. E o primeiro delas está logo no versículo 2. Eu quero que você leia novamente o 2º versículo desse capítulo. A palavra de Deus diz: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Queridos, anote o primeiro ensinamento. Aquelas pessoas que creem em Jesus podem ter a certeza de que a semelhança do seu Senhor também serão transformadas. Eu que creio no Senhor, você que crê no Senhor, todos nós seremos transformados à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu espero que essa crença seja uma realidade na sua vida. Eu espero que você olhe para o Monte da Transfiguração e tenha sua esperança renovada. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, momentos angustiantes. Talvez você esteja passando por privações. Talvez o seu corpo físico, o seu organismo, a sua mente, os seus órgãos já não estejam mais correspondendo à sua vontade, às suas ideias ou aos seus ideais. Talvez você viva com limitações, talvez o seu corpo já apresente debilidades, mas a palavra de Deus diz que tudo isso há de passar e que nós haveremos de receber um corpo glorificado, um corpo que não vai estar mais sujeito à deterioração do tempo, não vai estar mais sujeito à deterioração que nos foi passada pelo pecado original, que não contaminou só apenas o nosso corpo mortal, a nossa carne, mas contaminou e prejudicou todo o universo. Talvez você esteja até mesmo se lastimando. Talvez você tenha uma concepção de si mesmo não muito favorável. Talvez você se olhe no espelho e não goste nem do seu próprio corpo, nem da sua própria aparência. Mas eu quero dizer que para todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, há uma esperança de ter um corpo glorificado, um corpo que vai transcender a essa deterioração do tempo, da enfermidade, da debilidade. Queridos, isso é motivo de nós nos alegrarmos. E eu queria que você se alegrasse nesta hora. E eu quero apresentar para você provas de que a semelhança do Senhor Jesus Cristo, guardadas as devidas proporções, nós também teremos o nosso corpo transformado. Eu quero que você abra a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2. O apóstolo disse o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
Se você puder, aí na sua Bíblia, grifa essa expressão: seremos semelhantes a Ele. Quando nosso Senhor voltar, quando nosso Senhor se manifestar pela segunda vez, João está dizendo que nós seremos semelhantes a Ele. Não apenas em caráter, mas também no corpo físico, no corpo glorificado. A palavra de Deus diz que esse corpo que é hoje corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Quem vai nos ensinar isso também, a exemplo do apóstolo João, é o próprio apóstolo Paulo. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 51, verso 52, Paulo disse o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Queridos, que evento maravilhoso, que evento sublime, a certeza da transformação desse corpo que traz em si o pecado original. Que promessa maravilhosa, que esperança sublime, divina, é a gente saber que daqui mais algum tempo, quando nosso Senhor e Salvador voltar, nós não estaremos mais presos, não seremos mais escravos desse corpo corruptível, querido. O nosso corpo também há de ser transformado. A transfiguração nos ensina isso também. O que aconteceu com Jesus, resguardadas as devidas proporções, acontecerá semelhantemente com todos aqueles que nele creem. Acontecerá comigo, acontecerá com você. Mas enquanto isso não ocorre, queridos, existe também uma outra transformação, um outro aspecto da transfiguração que tem a sua raiz, na palavra transfigurar, transformar, tem a sua raiz na palavra grega que significa metamorfose, né? Que significa transformação. Enquanto a transformação desse corpo não acontece na prática, não acontece de fato, há uma transformação que a Bíblia também menciona e que deve ser inerente a todo e qualquer crente, independentemente da idade, independentemente do sexo, independentemente da classe social. Há uma transformação que o Evangelho precisa causar e que eu e você precisamos experimentar agora, hoje, na atualidade. É a transformação do nosso caráter, é a transformação das nossas atitudes, é a transformação dos nossos pensamentos. Se o Evangelho não está causando em você esse tipo de transformação hoje, alguma coisa está errada. Ou o Evangelho perdeu a sua eficácia, ou você não foi verdadeiramente impactado por ele. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma vontade divina, há uma vontade boa, agradável e perfeita, que Deus deseja comunicar a mim e a você. Há uma vontade sublime, que precisa ser realizada na nossa vida, mas que para eu e você experimentarmos, nós necessitamos, nós precisamos de transformação. O apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a pergunta então, querida, é a seguinte:
A sua mente tem sido transformada pelo Evangelho? Ou você é daqueles que diz que o Evangelho não consegue mudá-lo? O Evangelho não consegue fazer o mesmo efeito em você? Será que você é daqueles crentes, perdoe aqui, né, a forma irônica, mas real, verdadeira? Será que você é daqueles crentes que padece da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu vou morrer assim? Alguma coisa está estranha nisso tudo. Se o Evangelho não está te transformando, se o Evangelho não transforma a sua mente, a sua maneira de falar, a sua maneira de reagir aos problemas, de reagir ao que as pessoas fazem com você, se o Evangelho não transforma a maneira de você encarar os problemas, encarar o mundo, se o Evangelho não transforma as suas atitudes como patrão, como empregado, como mãe, como pai, como filho, se o Evangelho não transforma você como alguém que interage com a sociedade, se o Evangelho não amolece o seu coração, não traz para você um sentimento de justiça, um sentimento de humildade, se o Evangelho não traz a você um desejo de buscar e de viver uma santidade que a Bíblia exalta e comenta, se o Evangelho não muda a sua personalidade, queridos, alguma coisa está saindo errado. Será que o Evangelho é mais poderoso na vida de alguém do que na sua própria vida? O que está acontecendo? O que está acontecendo que você não muda, que você não é transformado? Será que você está vivendo uma vida cristã de qualquer jeito? Que parte do Evangelho que você está descumprindo? Eu quero ler com você também Romanos 1,16. Quero que você abra a Bíblia em Romanos 1,16. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito do Evangelho. Olha só. Paulo vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja que o apóstolo Paulo compara o Evangelho a um poder divino, a algo capaz de fazer um milagre na vida da pessoa, de transformar a pessoa, de tornar a pessoa num antigo pecador e num atual santo, crente, varão valoroso, homem e mulher de Deus. Então a gente precisa se perguntar o que está havendo, que algumas pessoas continuam embriagadas pelo pecado. A gente precisa avaliar por que algumas pessoas ainda continuam vivendo como antes de conhecer o Evangelho. Por quê? Será que o Evangelho deu errado na vida dessas pessoas? Será que o Espírito Santo ficou fraco? Será que ele está enfraquecido? Será que os instintos pessoais falam mais alto, são mais fortes do que o poder do Evangelho? Paulo está comparando o Evangelho a um poder sobrenatural. O Evangelho é poder de Deus. Não há algo mais forte, não há algo mais poderoso. Mas algumas pessoas insistem em dizer que são incapazes de mudar. O que está havendo? Se não há mudança, se essas pessoas não conseguem evidenciar uma transformação no seu caráter, um desejo de buscar uma vida de santidade, uma vida de justiça diante de Deus,
se essas pessoas resistem em se submeter ao que a palavra de Deus diz, se elas não sentem sede nem fome do alimento espiritual, do pão da vida, da água da vida, se essas pessoas não têm essa necessidade, que transformação foi essa que o Evangelho não causou na vida delas? O que está vendo? A gente precisa parar e se perguntar. Há uma transformação futura, há uma glorificação que nos espera lá na frente. O nosso corpo vai ser transformado. Teremos um corpo glorificado, à semelhança do corpo de Jesus. Mas existe um aspecto da transformação que precisa ser experimentado agora, nesta era, nesta vida, por mim e por você. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho impacta a vida das pessoas, o Evangelho transforma as pessoas. Se você não está experimentando essa transformação de vida, eu quero te convidar a parar e pensar na sua vida devocional, na sua vida cristã. É um desafio, mas eu quero fazê-lo a você. Realmente, você foi impactado pelo Evangelho do poder, da graça, da glória do Senhor Jesus Cristo? Faça essa pergunta a si mesmo. Reflita na sua vida e veja se de fato você já experimentou esse poder, já experimentou essa transformação. Mas há um segundo ensinamento no qual eu quero me deter agora. O episódio ou a narrativa da transfiguração nos ensina também que Jesus é inigualável. Jesus é incomparável. Querido, Jesus está acima de toda e qualquer criatura. Nada nem ninguém se compara ao poder, à pessoa, à soberania, à majestade, à glória divinal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é único, ele é incomparável. É uma pena que nem todos compreendam dessa forma, mas é isso que o Evangelho nos ensina. Eu quero que você volte aqui no capítulo 17, agora no versículo 3. Vamos reler até o verso 5. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Naquele episódio estavam também, além de Jesus, de Pedro, Tiago e João, estavam ali ou apareceram ali no meio daquele grupo 2 ícones do judaísmo. 2 pessoas proeminentes para Israel. De um lado estava Moisés, o grande legislador, aquele que foi usado por Deus para entregar a lei do próprio Deus ao povo, a Israel. Moisés até hoje é reverenciado. Moisés até hoje é lido. Foi por intermédio daquele homem, um grande homem de Deus, que os judeus obtiveram a lei do Senhor, passaram a conhecer com mais precisão, com mais detalhe, a vontade de Deus. E por outro lado nós temos Elias, representando os profetas ou a profecia. Moisés e Elias estavam ali, participando daquele momento sublime, da glorificação, da exaltação, da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. E Pedro se empolgou. No meio daquele episódio, nós vemos que o apóstolo Pedro, de uma maneira proativa e também meio afoito, Pedro ele fala o que não devia. Veja que Pedro tentou igualar Jesus, Moisés e Elias.
Pedro, ele pega a palavra, né? Ele não recebe a palavra, mas ele cata a palavra, ele toma a palavra de assalto, né? De uma maneira afoita. E Lucas vai dizer no capítulo 9, versículo 33, que Pedro não sabia o que dizia. Pedro, naquele momento da sua vida, não havia ainda compreendido a missão do Filho de Deus. Não é interessante? Por exemplo, no capítulo 16, no versículo 22, Pedro teve a sua primeira explosão, né? A sua primeira iniciativa, ou a sua primeira evidência de tentar proteger Jesus da morte, do sacrifício, do sofrimento. Mateus 16, 22, Pedro diz assim, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus tinha acabado de anunciar para os seus discípulos que importava que ele padecesse, que importava que ele fosse morto, mas que também ele viesse a ressuscitar. Isso ele fez no verso 21 e no verso 22, Pedro então toma a iniciativa, tentando proteger Jesus ou impedir o Senhor de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu ministério. Mas essa não foi a única expressão de Pedro tentando desviar Jesus do seu ministério. Agora nós estamos aqui no capítulo 17, no versículo 4. A proposta de Pedro, além de tentar igualar Jesus a Moisés e a Elias, é também mais uma tentativa de Pedro de tentar proteger Jesus, de tentar impedir que Jesus de fato fosse para Jerusalém e lá fosse preso injustamente, fosse maltratado, sofresse, viesse a ser morto, como de fato ele foi. Pedro tem essa preocupação, que para alguns pode parecer até louvável, mas queridos, eu já disse em ocasião anterior, que tudo aquilo, ou todos aqueles que tentam nos desviar do propósito que Deus tem para cada um de nós, nada disso recebe a homologação, a chancela, a confirmação divina. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu preciso compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para que eu possa acertar, caminhar e viver de acordo com ela. Eu não posso me opor à vontade de Deus. Eu não posso me opor ao que Deus declara na sua palavra, porque isso é confrontar o Senhor. Todos aqueles que vivem de modo a confrontar a vontade de Deus revelada nas Escrituras, essas pessoas não estão alinhadas com Deus. Essa é uma verdade. O filho estava alinhado com o pai. Pedro estava tentando impedir Jesus de morrer, de ser sacrificado, de chegar à cruz do Calvário. Pedro não tinha entendido, e pela segunda vez, agora no capítulo 17, versículo 4, ele quer que Jesus permaneça no mesmo lugar, e ele diz, Senhor, bom é estarmos aqui. Então, se dependesse de Pedro, Jesus não avançava. Se dependesse de Pedro, Jesus não chegaria à cruz do Calvário. Pedro não havia compreendido. E o que é mais interessante, que a iniciativa de Pedro de tentar impedir Jesus de cumprir o seu ministério, não parou aqui em Mateus 17, mas se estende também, vai além. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 18, a partir do versículo 10, você vai ver que Pedro, mais uma vez com uma iniciativa, ele saca uma espada e ele fere, ele defere um golpe contra a orelha de um soldado romano chamado Malco. Os guardas foram prender Jesus. Jesus não foi pego desprevenido. Jesus sabia que havia chegado a sua hora. E por isso Jesus não reagiu. Aliás, nessa mesma passagem, Jesus vai dizer, ora,
Em vários momentos, né, em todo tempo eu estive com vocês, e agora vocês vêm contra mim, né? Jesus vai dizer em outras palavras, que se ele quisesse, ele poderia orar, pedir ao Pai, dar ordens aos seus anjos, para que os seus anjos, um exército de anjos, pudesse estar ali para socorrê-lo. Jesus vai indicar que o que estava acontecendo não era contra a vontade de Deus. O que estava acontecendo não pegou Jesus no contrapé, mas ele mesmo estava se entregando. Jesus falou isso no Evangelho de João também, no capítulo 10. Ele disse, olha, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus vai ensinar, vai dizer que ele recebeu a autoridade do Pai para dar a sua vida e para retomá-la, como de fato ele fez ao terceiro dia após a sua morte. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. A morte não foi capaz de conter o Senhor Jesus. Pedro, naquele momento da sua vida, naquela fase ainda do Evangelho, vamos dizer assim, Pedro está tipificando as pessoas que querem impedir o cumprimento da vontade de Deus. E o pior de tudo, queridos, é que algumas dessas pessoas estão dentro das igrejas. Algumas pessoas que estão dentro das igrejas não acertam com a vontade de Deus e ainda servem de pedra de tropeço para que os demais realizem a vontade de Deus. Isso é muito perigoso. Se desviar da vontade de Deus, deixar de se submeter à palavra de Deus, de levar a igreja a fazer o que Deus realmente quer, isso é muito perigoso. Tem gente que não acerta com a vontade de Deus e ainda atrapalha aqueles que querem acertar. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você reconhece a vontade de Deus na sua vida? Você se submete à palavra de Deus ou à vontade dele revelada nas Escrituras? Ou será que você é pedra de tropeço? Onde você está agora? Você é um instrumento para que a vontade de Deus seja estabelecida? Na igreja onde você congrega, na igreja da qual você é membro, eu pergunto, você atrapalha a obra de Deus, a realização da vontade de Deus, ou você coopera com ela? Para pensar. O que de fato você é? Como é que você compreende o Evangelho? A gente precisa se perguntar. Tem gente que quer avançar, tem gente que quer uma igreja melhor, uma sociedade melhor, tem gente que quer exercer o seu ministério de maneira melhor, tem gente que quer fazer tudo para agradar a Deus, mas por outro lado tem gente que quer impedir, e ainda se levanta contra, ainda abre a sua boca para falar besteira, para falar o que não deve. Eu quero que você leia comigo, por exemplo, o que diz Tiago, no capítulo 3, versículo 2. Tiago vai dizer o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago está fazendo uma advertência justamente contra aquelas pessoas que, assim como o apóstolo Pedro, falam sem saber o que estão dizendo. Em outras palavras, falam sem fundamento, falam do que não conhecem, são pessoas precipitadas para julgar, são pessoas que emitem parecer sem conhecimento, sem discernimento, são pessoas que falam o que vem na cabeça, sem primeiro pesar, sem primeiro comparar, sem primeiro balizar o que estão pensando com o que diz a palavra de Deus. São pessoas que desenfreadamente querem realizar
tudo o que vem no seu coração. Quando a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, quando a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, queridos, nós precisamos confiar no que procede da boca de Deus. Nós precisamos confiar no que está registrado na palavra de Deus. A nossa vontade, os nossos pensamentos precisam ser avaliados com a régua do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A régua é a Bíblia. Nós precisamos pautar a nossa vida no Evangelho. Tem gente que quer viver dentro da igreja, por incrível que pareça, ao contrário da palavra de Deus, indo de encontro, se chocando com a palavra de Deus, conflitando com a palavra de Deus. Não dá. Jesus, por outro lado, queridos, ele vai ao encontro da palavra de Deus. Ele caminha de acordo com o Pai, e por isso ele não se deixa levar pelas propostas ingênuas, descabidas do apóstolo Pedro. Pedro, nessa fase da sua vida, Pedro não havia ainda compreendido a plenitude da vontade de Deus. Terceiro e último ensinamento, queridos, que a gente precisa trazer para nós aqui: não há glorificação sem sofrimento. A glória e a cruz caminham lado a lado. Tem muita gente que quer viver o Evangelho desenfreadamente. Tem muita gente que desiste da igreja, desiste do Evangelho, porque na verdade o Evangelho impõe certos limites. Limites de ética, limites de moral, limites de comportamento. O Evangelho faz sim algumas exigências. E uma dessas exigências, eu já preguei em ocasião anterior, está justamente registrado aqui no capítulo 24 e 25, ou melhor, nos versos 24 e 25 do capítulo 16. Em ocasião anterior, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então tem gente que sai da igreja, se decepciona com o Evangelho, com o pastor, com a liderança, porque há uma exigência, há uma cobrança a ser feita, há um preço a ser pago. E tem muita gente que não quer pagar esse preço. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas viver aqui na terra de qualquer maneira, sem observar o que a palavra de Deus prescreve. Queridos, a palavra de Deus tem exigência para a nossa vida. Tem muita coisa que já não é mais lícito ao crente fazer. Tem muitos lugares que já não é mais lícito ao crente frequentar. Tem muito tipo de relacionamento entre pessoas que já não é mais lícito para o crente. Já não combina mais com a vida devocional. Já não combina mais com o Evangelho. Alguns hábitos, algumas práticas, alguns vícios, essas coisas todas precisam ser deixadas de lado. Já não combina mais, mas tem gente que acha que é sofrimento. Tem gente que tem vergonha de ser crente. Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia no braço, ou na mão, ou debaixo do braço. Tem gente que vai para a igreja sem Bíblia porque tem vergonha de andar na rua com Bíblia. Então, queridos, onde é que nós estamos? Tem gente que não admite que é crente para não ser ridicularizado na escola, para não ser ridicularizado na faculdade. Tem gente que não marca a posição de acordo com o que a Bíblia diz, porque tem medo de ser colocado de lado pelo grupo social ao qual pertence.
Queridos, que crente que nós somos, que vida devocional que nós estamos levando, que igreja nós queremos ser, como é que nós queremos exaltar o nosso Deus, vivendo uma vida ou vivendo um evangelho precário, capenga, defeituoso, parcial, superficial. Onde é que nós vamos parar? Repare que o apóstolo Pedro, ao tentar igualar Jesus a Moisés e a Elias, aos dois grandes ícones do judaísmo, de Israel, Pedro é repreendido pelo próprio Pai, pelo próprio Deus Pai. Pedro já havia sido repreendido pelo Deus Filho, no versículo 22 do capítulo 16. Agora Pedro é mais uma vez confrontado agora pelo Pai. Olha o que o Pai disse. O Pai teve que intervir na fala de Pedro. O Pai teve que cortar a fala de Pedro, queridos. Pedro não sabia o que estava dizendo. Olha só o que Deus diz. Aqui no versículo 5. O Pai diz assim: este é o meu filho amado. O Pai não apontou para Moisés, o Pai não apontou para Elias, o Pai apontou para o Filho, e disse que o Filho era uma pessoa muito amada. O Pai disse que tinha prazer no Filho. O Pai naquele momento não disse que se comprazia em Elias nem em Moisés, mas no Filho, em Cristo Jesus. E veja o que o Pai disse a respeito do Filho, no final do versículo 5. A Ele ouvi. Queridos, nós precisamos ouvir Jesus. Você tem ouvido o que Jesus tem dito na sua palavra? Ou você tem desacreditado a palavra do Senhor? Você realmente confia que a Bíblia é a palavra de Deus? Que a Bíblia tem orientação para a sua vida? João vai dizer que no princípio o Senhor Jesus era o Verbo de Deus. Esse Verbo, essa palavra se encarnou entre nós e veio com uma missão, com a missão de morrer, com a missão de padecer, com a missão de sofrer em nosso lugar. É interessante, queridos, que a partir do versículo 9 vai surgir uma controvérsia. Os discípulos estão preocupados em decifrar um enigma a respeito de Elias. Naquele momento, os escribas ensinavam, diziam que era necessário que Elias viesse primeiro do que o Cristo. E os discípulos, apesar de já terem estudado essa lição com Jesus, eles ainda não tinham aprendido. Por que eu digo que Jesus já tinha ensinado essa lição para os discípulos? Eu quero que você volte na sua Bíblia, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, mas agora no capítulo 11. Volta no capítulo 11, no versículo 14. Você vai ver que Jesus já tinha explicado essa questão. Essa matéria já tinha sido ensinada na escola de Jesus, mas os discípulos não aprenderam. Os discípulos precisavam repetir de ano. Jesus já tinha esclarecido que a referência profética a Elias nada mais representava do que a vinda, o aparecimento de João Batista, o precursor do Messias. A vinda de João Batista foi profetizada lá no Antigo Testamento, por exemplo, lá no livro de Malaquias. O profeta, inspirado por Deus, falou sobre a vinda do Messias, mas antes do aparecimento do Messias, o profeta também se referiu ao aparecimento de João Batista no Espírito, de acordo com o ministério de Elias, amados. Era uma metáfora, era uma maneira figurada de se referir a João Batista, comparando ao ministério do profeta Elias, como precursor do Senhor Jesus Cristo.
E Jesus explicou exatamente isso em Mateus 11:14. E agora os discípulos, porque não entenderam, eles voltaram a essa questão. Eles estão preocupados com aquilo que os escribas estão ensinando. Eles querem de alguma forma se contrapor ou entender o ensinamento dos escribas. Eles têm essa dúvida, mas eles tiram o foco do principal ensinamento desse trecho, que vai do verso 9 ao verso 13. O ponto central aqui, queridos, é o versículo 12. Jesus reforça a matéria que eles não haviam aprendido. Jesus dá uma explicação para comprovar que Elias, na verdade, era João Batista. Jesus tem que explicar 2 vezes a mesma matéria, o mesmo conteúdo. Mas Jesus aproveita essa ocasião para trazer os discípulos para o ponto principal. E o ponto principal está no versículo 12. Jesus está querendo que os discípulos entendam que era necessário que o Cristo padecesse, que ele, Jesus, iria sofrer antes de ser glorificado. Queridos, não há glória sem cruz, não há evangelho sem cruz. Se você é daqueles que vem para a igreja, que vem para o evangelho, achando que todos os seus problemas estarão resolvidos, achando que todas as suas contas estarão pagas no final do mês, e você vai ficar sentado de perna cruzada, ou deitado numa rede, debaixo de um coqueiro, tomando água de coco, numa sombra e água fresca, querido, você está enganado. Esse não é o evangelho que o Senhor Jesus veio pregar. Evangelho também é sinônimo de limitação, de ponderação. Evangelho é sinônimo de renúncia. Para viver uma vida de acordo com o Evangelho, nós às vezes passamos por privações também. Jesus não veio pregar um evangelho triunfalista. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tem muita gente que, como Pedro, não compreende esse aspecto do evangelho. Jesus, antes de ser glorificado, querido, ele passou pelo sofrimento. E ele deixa isso muito claro no versículo 12, que é o verso central desse pequeno trecho que vai do 9 ao 13. Jesus disse assim: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele está se referindo a João Batista. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, a respeito do sofrimento de João Batista. Humilharam João Batista, prenderam-no injustamente, decapitaram-no. E aí Jesus emenda: assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Queridos, muitas vezes nós vamos ter que chorar por causa do Evangelho. Muitas vezes nós vamos ter que recusar uma vida de regalias para poder viver uma vida de justiça, uma vida fundamentada na verdade das Escrituras. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de certos confortos, de certas privacidades, de certo comodismo para fazer a obra de Deus. Eu não entendo cristão que quer viver de maneira acomodada, cristão que quer viver a mentira, cristão que quer viver de maneira desenfreada. Eu não entendo porque isso não combina com o Evangelho, queridos. Muitas vezes a renúncia, a verdade, vai nos custar um preço muito alto. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está disposto a pagar esse preço por amor a Cristo?
Até onde vai o seu compromisso com o Evangelho? Até onde você está disposto a ir por causa do corpo de Cristo, por causa do reino de Deus? Muitas vezes, amados, a vida cristã vai nos trazer sofrimento, mas tenha certeza que a glorificação está preparada para todo aquele que for fiel até o fim. Jesus, amado, há de nos glorificar. Nós teremos um corpo glorificado à semelhança de Jesus. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pare aí mesmo onde você está agora me ouvindo ou me assistindo. Eu quero que você pense na possibilidade da glorificação. Mas além de pensar na possibilidade da glorificação, quero que você também considere a possibilidade da renúncia, do sofrimento, do viver santo, do viver na verdade, do viver na luz e não nas trevas, do viver justo, de acordo com o que a palavra de Deus estabelece. Você acha que o evangelho é muito pesado? Você acha que ser crente é muito difícil? Faça uma avaliação da sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor há de falar com você. Ele há de mostrar para você que vale a pena viver o Evangelho. Vale a pena ser discípulo de Jesus. Vale a pena sofrer por causa do Evangelho. Vale a pena renunciar o que for por causa do reino de Deus. Eu quero convidar você a fazer parte desse reino. Eu quero convidar você a se tornar um cidadão dos céus. É claro que isso não depende de mim. Isso não depende propriamente do meu convite. Mas eu quero que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo está falando a você nesta hora. Eu quero que você dê um passo de fé na direção de Cristo, na direção do Senhor. Eu quero que você se submeta à voz de Deus. Eu quero que você se submeta ao Espírito Santo do Senhor. E eu quero que você ore comigo neste momento. Eu gostaria de desafiar você a verdadeiramente entregar a sua vida nas mãos de Deus, a fazer parte dos discípulos do Senhor e a se manter firme a qualquer preço, custe o que custar. Vamos orar nesta hora. Pai, muito obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra, muito obrigado de poder fazer parte do Teu reino, de poder ser reconhecido como Teu filho, como Teu discípulo. Mas agora eu oro também em favor daqueles que ainda não o são. Que Tu tenhas misericórdia destas almas, que o Teu Espírito Santo possa convencê-las do pecado, do juízo, da justiça, que o Teu Espírito Santo possa constranger cada coração, a fim de que venham se arrepender dos seus pecados e a confessar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Teu Espírito Santo promova isso na vida daqueles que ainda não experimentaram, ó Deus, o verdadeiro Evangelho, os efeitos do Evangelho, ainda não foram impactados por ele e assim ainda não tiveram as suas vidas transformadas. Deus, que Tu tenhas misericórdias e que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, fortaleça a minha vida, a minha família, Deus. Que o Senhor nos livre da tentação, nos livre do mal. Guarda a nossa mente, o nosso coração. Que estejamos dispostos, a Deus, a padecer, se preciso for, para que o Evangelho seja enaltecido, para que o Senhor seja glorificado, que a Tua glória seja
presenciada, enaltecida no nosso meio. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém.